Fala pessoal, estamos aqui em mais uma aula de análise de circuitos elétricos e dessa vez nós vamos trabalhar aqui com o circuito onde nós temos resistores associados em série, tá bom? Nós queremos encontrar a corrente e a queda de tensão em cada um desses nossos resistores, certo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos definir que aqui é o nosso ponto de referência, então aqui tem 0 volts, tá? Consequentemente, aqui a minha fonte de tensão ela dá um ganho de 25 volts, né? Então aqui nós vamos ter 25 volts. Guardem essa informação aí. Esse circuito aqui, gente, nós conseguimos redesenhá-lo, né, como uma fonte de tensão. E percebam só o seguinte, se eu adotar aqui como sendo o ponto A e aqui como sendo o ponto B, nós temos que R1, R2, R3, R4 estão associados em série. Então eu consigo pegar aqui, ó, e redesenhar esse resistor como um resistor equivalente, aonde a sua resistência é a associação em série desses resistores. E como é que a gente calcula a associação em série? Basta nós somarmos. Então 820 mais 220 ohms mais 150 ohms mais 100 ohms e deu aqui, pelas minhas contas, 1290 ohms. A fonte de tensão é a mesma, é 25 volts, tá? E aí, nós já sabemos calcular a corrente num circuito desse tipo. A corrente num circuito desse tipo vai ser a fonte de tensão, que é 25, dividido pela resistência, que é 1290. Então, vamos fazer aí 25 dividido por 1290. Nós vamos ter que a nossa corrente é 19, aproximadamente, né? 19,4 miliamperes. Ou, se vocês preferirem, 0,0194 amperes. Então achamos nossa corrente. Vamos guardar esse valor, 19,4 mili. Vamos colocar aqui, ó, que a corrente que passa por aqui é 19,4 miliamperes, tá bom? Só que ele não queria saber apenas da corrente. Ele queria saber também a queda de tensão em cada um desses resistores, né? Então vamos nos lembrar da primeira lei de Ohm, que a primeira lei de Ohm diz que a queda de tensão num resistor é a resistência desse resistor vezes a corrente que passa por esse resistor. Então, vamos começar calculando desse lado. A queda de tensão no resistor R1 é a resistência do resistor R1 vezes a corrente que passa pelo resistor R1. A queda de tensão no resistor R1 eu não sei, eu quero descobrir. A resistência dele é 820 ohms e a corrente que passa por ele é 19,4 mil, ou seja, 0,0194. Então vamos fazer essa continha, 820 vezes 0,0194 vai ser 15,91 volts. Achamos aqui a queda de tensão do primeiro. A queda de tensão do segundo vai ser R2 vezes IR2, onde R2, gente, é a mesma corrente que passa no R1. Afinal, eles estão associados em série e resistores associados em série, por eles passam a mesma corrente, né? Então, VR2 vai ser 220 vezes 0,0194, né, que é os 19,4 miliamperes. Então, 220 vezes 0,0194 vai dar 4,27 milivolts. Aliás, volts, desculpa. VR2 vai ser 4,27 volts. Vamos para o próximo. VR3 vai ser R3 vezes IR3. Então, VR3, acho que vocês já entenderam, né? Vai ser a resistência do R3 vezes a corrente que passa em R3, que é a mesma que passa em todos, né? Que é 0,0194. Então, fazendo essa multiplicação, 150 vezes 0,0194 vai dar uma queda de tensão em VR3 de 2,91 volts. E por último, VR4 vai ser R4 vezes IR4. Então, VR4 vai ser 100 vezes 0,0194. Então, VR4 vai ser igual a 1,94 volts. Então tá aí, nós obtivemos todas as tensões dos nossos resistores. E aí uma coisa interessante já para vocês observarem aqui é o seguinte:
Se nós somarmos todas essas quedas de tensão, o nosso valor vai dar exatamente 25 volts. Então vamos lá, 15.91, que é a queda de tensão aqui, ó, mais 4.27, que é a queda de tensão em R2, aqui, mais 2.91, que é a queda de tensão aqui no R3, mais 1.94, que é a queda de tensão em R4, deu 25,03 volts, certo? Então vocês podem ver que a queda de tensão de todos esses resistores, ela equivale à tensão gerada, né? Então vocês se lembram lá no início, quando nós fizemos cálculo utilizando apenas um resistor e uma fonte de tensão? Quando nós fizemos esse cálculo, toda a tensão gerada ficava em cima daquele único resistor que nós tínhamos. Aqui muda um pouquinho, pois toda a tensão gerada fica em cima dos 4 resistores que nós temos. Então cada um vai gerar uma queda proporcional à sua resistência. Vocês podem ver que o maior resistor ficou com uma queda maior e o menor resistor ficou com uma queda menor. Então isso daí é algo bem interessante da gente ver, e isso vai gerar um teoremazinho que a gente vai estudar um pouco mais para frente. Percebam que aqui deu esse 3 por conta das aproximações que a gente utilizou na conta, né? Acho que para quem fez aí na calculadora vai observar que a gente fez algumas aproximaçõezinhas aqui nos nossos cálculos. Então quando vocês fizerem esse cálculozinho para bater, vai sempre aparecer uma divergênciazinha aqui por conta de aproximações que vocês fizeram, tá? Então, mas a gente pode ver que o valor deu bem próximo, né? E a gente pode ignorar aqui levemente esse errinho que deu, tá? Mas esse errinho que deu foi exatamente por conta das aproximações que a gente fez. A própria corrente não dá 19,4, dá 19,37 alguma coisa miliamperes, e os valores das quedas de tensões aqui também estão aproximados, tá? E isso daí gera esse erro pra gente. Mas vocês podem perceber que se nós fizermos esse cálculo aqui da soma das tensões, nós podemos verificar se ele bate com a tensão gerada na malha. Se bater, é mais um indício aí de que nós fizemos todos os cálculos corretamente. Aqui nós temos um outro caso, onde vocês podem ver que ele quer saber qual que é o valor da nossa fonte de tensão, né? E aí nós vamos utilizar esse conhecimento que nós acabamos de obter. Nós temos aqui vários resistores, né? E nós temos a corrente que passa por esses resistores. Então, o que a gente consegue calcular aqui? Ora, queda de tensão no resistor é a resistência desse resistor vezes a corrente que passa por esse resistor. Então, a gente consegue calcular a queda de tensão em cada um desses resistores, tá bom? Então, olha só, vamos calcular a queda de tensão desse primeiro resistor aqui. Vai dar 1,2 kg, né? Então, 1.200 vezes 1 mA, que é 0,001. Tá? Então, V de R1 vai ser 1.200 vezes 0,001. Fazendo o cálculo, VR1 vai ser 1,2 volts. E aqui, V de R2, quanto é que vai dar? Vai dar 1.000 vezes 5,6. Vou deixar para vocês fazerem as continhas, tá bom? O resultado disso daqui vai dar 5,6 volts. No R3 a gente vai ter 1.000 passando por 1,2 kΩ. Então 1.000 vezes 1,2 kg vai dar 1,2 volts. E nesse nosso último resistor aqui, nós vamos ter 1,5 kΩ, onde por ele passa 1 mA. Então 1,5 kg vezes 1.000 vai dar 1,5 volts. E como eu disse para vocês, a tensão nesse nosso circuito aqui, como nós só temos uma malha, nós só temos um caminho, né? Toda a tensão consumida nessa malha, decrescida nessa malha, ela tem que ser entregue nessa malha, né? Então, se nós tivermos um decréscimo de tensão de 1,2, mais 5,6, mais 1,2, mais 1,5, que dá 9,5, né, ao todo, então nós, consequentemente, sabemos que essa nossa fonte de tensão vai entregar o somatório dessas quedas de tensão, que no caso aqui é 9,5 volts. Então assim a gente acha rapidamente aí o valor da tensão entregue pela nossa fonte de tensão. Nossa fonte de tensão está entregando 9,5 volts. E nós sabemos disso daí por conta do somatório das quedas de tensão nos nossos resistores. Vamos para a nossa próxima questão.
No circuito elétrico, dois resistores cuja resistência são R1 e R2, onde R1 é maior do que R2, estão ligados em série. Então eu tenho aqui, ó, R1 e R2, eles estão ligados em série e eu sei que R1 é maior do que R2. Chamemos de I1 e I2 as correntes que atravessam ele, então por eles passa uma corrente aqui, ó, I1 e aqui uma corrente I2. E eles têm uma queda de tensão aqui, ó, V1 e V2. Então o que ele quer saber é o que nós podemos afirmar em relação às correntes desses dois caras e as tensões desses dois caras. Olha só, gente, a gente tem dois resistores associados em série. Tendo dois resistores associados em série, nós sabemos que a corrente ela só tem um caminho para passar. Portanto, a corrente que passa por ali é a mesma. Logo, I1 é igual a I2. Então, nós temos ou essa alternativa aqui, ou essa, né? Todas as demais podem ser descartadas, ou é a letra A ou é a letra B. Em seguida, nós observamos para a nossa relação aqui entre as nossas resistências, né? Vamos guardar que a nossa corrente aqui é um valor I, tá? Para simplificar. I1 é igual a I2, que é igual a I, tá bom? Então a corrente que passa por ali é uma corrente I. Então vamos nos lembrar que VR1 é igual a R1 vezes I, enquanto que VR2 é igual a R2 vezes I. Ora, gente, nós sabemos que R1 é maior do que R2. Se R1 é maior do que R2, consequentemente VR1 vai ser... Deixa eu até escrever isso aqui de outra forma. Ora, nós sabemos que R1 é maior do que R2. Então, se eu pegar R1 multiplicar por um valor, isso aqui ainda vai ser maior do que R2 multiplicado pelo mesmo valor, né? E isso aqui, ó, é VR1 e isso aqui é VR2. Consequentemente, nós sabemos que como a resistência do resistor R1 é maior do que a resistência do resistor R2, a queda de tensão em VR1 vai ser maior do que a queda de tensão em VR2. Então, V1 vai ser maior do que V2. Consequentemente, aqui, ó, a letra B. Bem, gente, espero que tenha dado para vocês compreenderem aí o funcionamento dos resistores em série. E logo mais nós vamos ver um pouquinho sobre fontes de tensão em série e em paralelo, e eu vou comentar também sobre circuitos em associação de resistores em paralelo. Por essa aula é só e até a próxima.